Bom dia, shalom, shalom, seja bem-vinda a mais um café na presença, mais um café na presença do Senhor, mais um café na presença do Espírito Santo de Deus, mais um café na presença do nosso Mestre Jesus, mais um café na nossa presença, na sua presença, na presença da nossa perseverança constante pela busca, né, em estar, em caminhar com Deus. Um bom dia para você. Mais um dia amanheceu, mais um dia o Senhor preparou por nós, né? Para nós. Então que nós nos alegremos porque o Senhor preparou um novo dia para nós. Aleluia, glória a Deus, né? Seja bem-vinda a esse café na presença, esse instrumento criado pelo Senhor para trazer a palavra, para trazer, né, para abastecer a nossa fé, para nos enchermos da presença de Deus, para nos revestirmos desse Deus, para que nós possamos sair para o nosso dia revestidos da presença, a paz do Senhor. Bom dia, seja bem-vindo. Se é a primeira vez que você chega aqui, seja bem-vindo. Que bom que você aceitou o convite. Que convite, Fabiana? O convite de Deus, porque foi Ele que te convidou. Foi o Pai que te convidou para estar aqui. Ele te convidou e arquitetou tudo para que você chegasse até aqui. Então não fica pensando que é por acaso que você chegou nesse devocional, não. E aí eu te chamo a atenção. Se o Senhor te convidou para chegar até aqui, porque nas coisas de Deus não tem coincidência, só tem deucidência. É Ele quem faz, né? É Ele quem planeja tudo para que a gente chegue e se alinhe a Ele. E é o que Ele fez com você nessa manhã, né? É por isso que você está aqui. E se você está aqui, é porque Ele tem algo para falar no seu coração. Então abra seu coração agora, deixa Cristo entrar, deixa a luz do céu entrar, sai dessa, né, abre essa janela, sabe? Renova o teu ser, levanta. Fabiana, mas eu não tenho vontade. Levanta, tá sangrando, levanta, tá doendo, levanta. O Senhor te chama para viver o novo. O Senhor te chama para viver o extraordinário dessa nova manhã, desse novo dia. Todo dia é uma nova oportunidade de recomeçar. E Ele já te deu hoje, quando esse dia amanheceu, Ele te deu uma nova oportunidade de recomeçar. E mais do que isso, o nosso Deus, né, as misericórdias de Deus se renovam todas as manhãs. Então as misericórdias do Senhor já se renovaram nessa manhã sobre a sua vida. Toma posse daquilo que é seu. Você é filho, é filha amada. Então a gente precisa tomar posse dessa identidade e viver, né, as bênçãos do Senhor, viver todas as graças, viver tudo que o Senhor tem para nos entregar, né? Viver tudo que o Senhor tem para nos derramar em nome de Jesus, né? Então que a gente possa abrir aí o nosso coração, deixar o Senhor entrar, deixar Ele fazer o que precisa ser feito. E hoje Ele quer falar para nós sobre um ato de amor. Um ato de amor, que é um ato de amor maior do que morrer na cruz por nós, que é um ato de amor maior do que nos preparar um novo dia todas as manhãs, que é um ato maior de amor do que nos dar mais uma chance, mais um milagre da vida ao nos despertarmos, ao abrirmos os nossos olhos, ao estarmos, né, numa nova manhã prontos, porque tem muitas pessoas que não abriram os olhos nessa manhã, gente. Tem muitas pessoas que não abriram, que o coração parou. Tem muitas pessoas que hoje silenciou nessa madrugada, mas nós, o Senhor nos concedeu a graça, mais um milagre de podermos despertar e de estarmos aqui para buscar a sua presença, para buscar, né, andar na sua presença, nos seus caminhos, caminhar nos caminhos do Senhor. Não tem nada mais maravilhoso do que caminhar nos caminhos do Senhor. Não tem nada mais maravilhoso do que viver a presença de Deus. E quando a gente passa a estar todos os dias num devocional como esse, a termos todos os dias, ainda que sejam 5 minutos na presença do Senhor. Gente, que são 5 minutos dentro de 24 horas. Porque tem gente que não tem tempo. Esses 5 minutos não são possíveis. Mas quando Deus é prioridade na sua vida, ainda que 5 minutos você permanece na presença. Você permanece na presença dEle. E nesses 5 minutos, não fique pensando que é pouco não. 5 minutos, com o tempo você vai aumentando, porque você vai querer. Ninguém está te impondo, ninguém está te obrigando. Vai ser algo que vai vir de você. Só que comece com 5 minutos na presença do Senhor. Feche a porta, ore, se entregue, se derrame. Aproveite esse devocional para fazer isso. Quando eu disser tchau para você, eu vou dizer tchau para você ao final desse devocional.
mas você vai continuar na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele está sentado na minha mesa, mas Ele está sentado na sua. O nosso Deus, Ele é onipresente, Ele senta em todas as mesas. E nesta manhã Ele quer tomar um café com você. Então abra seu coração, deixa Ele entrar, deixa Ele fazer morada, né? Essa mudança que você tanto almeja na sua vida é uma porta que se abre do lado de dentro. É você quem abre a porta e fala, Senhor, pode entrar. Senhor, faz morada. Senhor, transforma, Senhor, renova. Senhor, faz o que precisa ser feito em nome de Jesus. E é isso, né? Tá faltando essa decisão, o decidir abrir a porta. E hoje é o dia, né? Hoje é o dia. O Senhor te deu mais essa chance, né? Um novo dia. Bom dia, shalom, shalom. Seja bem-vindo. Vai tocando. Quem será que está aí no seu coração, na sua mente? Você está pensando agora que precisa ouvir uma palavra. Então encaminhe esse devocional. Encaminhe esse devocional para quem precisa ouvir uma palavra. Mas não pense que essa pessoa é que deveria estar ouvindo. Não, o Senhor convidou você. É você. E essa pessoa vai ouvir através de você. Dentro de todos os seus familiares, de todas as suas parentela, o Senhor convidou você para sentar nessa mesa com Ele. Por quê? Porque Ele sabe o que Ele quer fazer na sua vida. E mais do que isso, Ele sabe o que Ele quer fazer através da sua vida. Que é um ato de amor maior do que o Senhor sentar na nossa mesa todas as manhãs e tomar um café conosco, se disponibilizar a tomar um café conosco. Sim, esse é o nosso Deus. Ele se coloca na nossa mesa, reclina, né? Inclina os ouvidos para ouvir o que a gente tem a dizer e a gente perde essa chance. Acredita que a gente perde essa oportunidade? Mas hoje, a partir de hoje, você não vai perder mais, em nome de Jesus. E Ele vai te curar, Ele vai te sarar, Ele vai te libertar, Ele vai te renovar dia a dia, pouco a pouco, passo a passo. É assim que o nosso Deus faz, porque nós precisamos aprender, né, as lições, nós precisamos aprender tudo para que a gente possa caminhar, né, nesse caminho com o Senhor. Então que você seja, né, primeiramente bem-vinda a essa mesa. Bom dia, shalom, shalom, né? Aquelas que já nos acompanham, aqueles que já nos acompanham, aqueles que estão chegando hoje. Nunca você está atrasado, porque na mesa do Senhor sempre há um lugar para mais um. Sempre há um lugar e Ele sempre te espera. O Senhor sempre vai estar de braços abertos para te receber, para receber você de volta. Assim como o pai recebeu o filho pródigo que voltou depois de tudo que ele fez, de ter gastado tudo, de ter abandonado a casa, saído para o mundo, gastado tudo. Mas ele voltou. E quando o pai vê ele, o pai nem lembra do que o filho fez. O pai vai de braços abertos, o recebe, dá a ele roupas novas, anel novo e faz um banquete para ele. E hoje o Senhor está de braços abertos para te receber do jeito que você está. Não importa se você saiu para o mundo, se você gastou tudo, não importa o que você fez, não importa quais foram os seus pecados, se arrependa. Se arrependa em nome de Jesus. Quando você se arrepende, o nó dos seus pecados, não, o nosso Pai, Ele lança os seus pecados no mar do esquecimento. O nosso Pai não fica acusando, não. Nosso Pai não é como nós, às vezes, que, perdoei. Mas deixa o marido ou a esposa falar alguma coisa se você não busca coisa lá de quando vocês namoravam. Né? A gente é assim, né? Não é um privilégio só meu, não. Então a gente tem que buscar todos os dias, lutar para isso, né? Cuidar do que sai da nossa boca, das palavras que saem da nossa boca. Eu estou lendo Provérbios juntamente com o grupo Kadosh, que é um grupo de mulheres que eu tenho de estudo da palavra, né? Na verdade, pertence a Deus, não a mim. Eu sou só uma ferramenta. E esse grupo, a gente se encontra todas as terças-feiras, 7h30 da noite, mas todos os dias a gente lê um capítulo, e a gente começou por Provérbios, né? Porque nós tivemos o terceiro encontro agora. Então eu convido você, mulher, que quiser conhecer a palavra, vem com a gente, coloca pra mim aí no meu direct, aí no meu privado, eu quero, e você vai ser bem recebida, bem-vinda, né, ao exército de elite, aos kadoshs do Senhor. Kadosh significa separado. E é o que nós somos também. O Senhor nos separou de todos os outros. Enquanto todos dormem, nós estamos aqui, sentados, para buscar a presença dele. Nós estamos aqui, né, de braços assim, às vezes até cruzados, sem entender o que está acontecendo. Mas ele está de braços abertos para nos receber. Então que a gente possa, né, tomar posse dessa oportunidade que o Senhor está nos dando nessa manhã de fazer diferente, de mudar, né, de buscar o novo para a nossa vida em nome de Jesus. A gente às vezes quer tantas mudanças na nossa vida, mas a gente não quer ter atitudes diferentes.
Então, se a gente planta as mesmas sementes, anos a fio, né? Ano após ano, a gente plantando a mesma semente, a gente vai colher a mesma semente, gente. Se nós não somos capazes de fazer um ato de amor, como é que nós vamos receber um ato de amor? Um ato de amor é o nosso tema hoje do nosso devocional. Então, o Senhor está nos chamando a atenção. Quantos atos de amor você tem feito na sua vida? O perdoar é um ato de amor. O servir é um ato de amor. O agradecer, ser grato, é um ato de amor. Então que você possa hoje fazer um ato de amor para sua família. Coloca um café da manhã aí, ó. Ah, mas eu vou sair, eu tô atrasada para trabalhar. Coloca ali a mesa, uma coisa a mais simples, o que você tem, o seu melhor. A gente sempre tem que oferecer o melhor para Deus, para a nossa família, para os nossos. A gente precisa parar de querer guardar as coisas para quando, para ocasiões que podem vir, que pode acontecer. Deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que não acordou essa manhã e tem roupas com etiqueta no armário, porque estava esperando uma oportunidade para usar. Ah, que tem presentes ainda de casamento, de não sei quantos anos guardado, porque estava esperando uma oportunidade para usar. Então que você hoje desperte para isso também. Comece a usar o que há de melhor com você, com os seus, porque não tem nada mais importante do que você sentar numa mesa, só você, e colocar a mesa e colocar, né, um lugar para Cristo sentar, um lugar para o Espírito Santo, uma xícara para Ele. Fala, Espírito Santo, toma café comigo. Uma tática para que você tenha intimidade com o Senhor, para que você busque intimidade, para que você viva essa intimidade, é fazer isso. Se a gente almoçar, tomar café da manhã, almoçar, tomar café da tarde e jantar com uma pessoa, a gente não vai acabar ficando íntima dela, porque é 24 horas conosco, o tempo todo. Então, se você quer intimidade com o Senhor, coloca uma xícara para Ele no café da manhã, coloca um prato na hora do almoço, coloca uma xícara na hora no café da tarde, coloca um prato no jantar, convida ele para sentar, deixa quem quiser falar, deixa quem quiser achar que você está ficando doida, deixa. É você e Deus e mais ninguém. Você está criando intimidade, porque ele está sentando na sua mesa, ele está tomando café com você, ele está almoçando. Ah, chega no carro, fala, Espírito Santo, põe o cinto, porque agora nós vamos, que você conduz esse carro. Vai fazendo assim, vai no ônibus, pai, senta do meu lado, vem comigo, tem um lugar para você sempre do meu lado e comigo, vem. Então você vai passar 24 horas, lembra de fazer esse exercício. E claro que você vai criar intimidade. Quem não cria intimidade passando 24 horas com alguém? Então a gente precisa fazer isso. Né? O Espírito Santo é uma pessoa, né? Ele quer passar o dia conosco. E eu sempre digo, né? Eu falo que a minha sobrinha de 10 anos faz essa oração. O Espírito Santo, meu amigo, passa o dia comigo. Então que você comece a falar isso, para trazer isso para sua vida. Talvez no começo você não vai nem acreditar no que você está falando. No começo talvez você não vai nem entender o que você está falando e por que você está falando. Mas eu posso dizer para você, com o tempo você vai tomando posse dessa identidade. E isso vai sendo impregnado na sua carne, na sua pele, no seu ser, no seu íntimo, no seu espírito, na sua alma. E você vai se tornando um grande amigo de Deus. Quem não quer ser amigo de Deus aqui? Eu quero muito ser amigo de Deus. Ah, segundo Davi, a Bíblia diz que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Ah, quem me dera, né? Eu quero ter esse coração, né? Ser esse homem, essa mulher segundo o coração de Deus. Que você seja esse homem segundo o coração de Deus, essa mulher segundo o coração de Deus. Mas você precisa buscar. Davi permanecia na presença. Davi errou? Errou. Então não fique preocupado se você tem pecados. Todos nós temos. O único que não teve pecado morreu na cruz. Então, que você possa, né, buscar o Senhor dessa forma. Abraão, né, era o amigo também de Deus, né? Davi tinha coração segundo o coração de Deus. E Abraão era o amigo de Deus. Quem não quer ser conhecido assim, gente? E eu quero de verdade não ser conhecido, não. Eu quero viver essa amizade. Eu quero viver essa presença. Não há nada melhor do que viver na presença de Deus. Jesus está voltando. E você está preparado? Sabe o arrebatamento? Você está achando que ele vai sentar, vai ficar ali na praça? Ó, o que você fez? O que você não fez? Gente, o arrebatamento aconteceu. E será que você vai estar preparado para voltar para a casa do Pai? Ah, Fabiana, mas eu não acredito nisso. Um dia também eu não acreditei. Um dia também eu achei que as pessoas estavam doidas quando falava isso. Eu olhava assim, falava, o que esse povo está arrumando, gente? Que Jesus vai voltar? Mas hoje, quando o Senhor fala diretamente na sua vida, e que você cria essa intimidade, você passa a crer nessa verdade, porque é o que está na palavra, e a palavra não mente, ela diz que o nosso Jesus vai voltar para resgatar os seus. E aí? Né? E a gente está perdendo a oportunidade todos os dias de fazer diferente, de viver na presença dele, de se preparar para voltar para nossa casa, porque essa não é a nossa casa. Aqui nós estamos de passagem.
Outra coisa que para mim era tão difícil ouvir isso, mas eu não estou dizendo, eu quero morrer. Não é isso. A gente tem missão a cumprir, a gente tem propósitos ainda de viver aqui. Mas quem sabe dos nossos dias é somente Deus. Mas eu quero voltar para a casa do Pai. Não estou dizendo que é hoje, que é amanhã, não. Mas eu quero estar preparada. Então que nós possamos buscar, né? Nos preparar para estar, né? Na casa do Pai. Mas mais do que isso, para vivermos aqui, nesse lugar, como passageiros, como turistas que somos, na presença do Senhor. É tarefa fácil? Não. Viver na presença do Senhor vai nos dar, né, vai nos livrar de todas as situações e tribulações e dos desertos? Não. Vai nos ajudar a passar com muito mais, né, profundidade, intimidade e propriedade por esses lugares. Vai nos ensinar. Porque quando a gente passa por uma situação difícil e o Senhor nos cura, a gente tem propriedade para falar sobre essa situação. Então é isso que o Senhor quer que a gente crie. Propriedade, né? Quando a gente passa pelos desertos da vida, passar por um diagnóstico, você passar por todo um tratamento e ser curado, o Senhor te deu propriedade para falar sobre aquele assunto. E você não está falando. E você não está se manifestando. E você não está usando o que Deus te fez. Você acha que você passou por esse diagnóstico à toa? Você acha que você passou por isso à toa? Eu nem sei por que está vindo isso, mas é o Espírito Santo que está pedindo para falar. Você acha que você passou por isso porque você tinha que passar, porque o Senhor não te ama, porque você errou, porque você pecou, você estava pagando o seu... Você acha isso? Você passou porque simplesmente o Senhor quer que você... Você passou porque o Senhor quer que você seja simplesmente, né, um testemunho vivo do que Ele faz na vida daqueles que crê, daqueles que buscam caminhar com Ele. E é isso. E você não passou por acaso, não. E você venceu. Em nome de Jesus. Quantas pessoas estão agora recebendo o mesmo diagnóstico que você e estão perdidos. E a sua palavra, a sua experiência pode ajudá-los a vencer. A sua palavra e a sua experiência pode ajudá-las a sair desse momento de desespero, desse buraco que é receber, tanto a pessoa quanto toda a família, receber um diagnóstico, independente de qual seja, mas que coloca a sua vida, né, em xeque, coloca a sua vida na mesa. Olha só, de repente o diagnóstico não é seu, é de um ente querido. Mas veja bem, você que passou por esse diagnóstico, você tem propriedade para falar sobre. E é assim, o Senhor nos cura para que nós possamos curar outras vidas. E você não está fazendo isso. E você não está fazendo. Por quê? O Senhor está te convidando. Fala da palavra, fala para alguém, dá testemunho. Vem para uma rede social, eu tenho vergonha. Grava seu vídeo, só você. Depois você posta, entrega na mão de Deus, fecha seus olhos, para de procurar a perfeição. Eu fui prisioneira do perfeccionismo por muitos anos. E hoje a gente ainda luta, porque às vezes você olha para as coisas e você fala, não tá legal, não sei o quê, não sei aonde. E aí o que acontece? A gente precisa lembrar que o nosso Deus, Ele nos prepara, Ele nos capacita, mas o perfeccionismo não é de Deus, porque a gente tem que fazer com as coisas que nós temos, da forma que nós temos. Manda uma palavra para alguém, lança aí no seu story, não sei lá, coloca falando, seu diagnóstico não é uma sentença, creia no nosso Deus. Comece assim, comece fazendo isso, não quero mostrar meu rosto, comece mandando mensagens. Tem tantos, você vê tantos perfis falando da palavra que não mostra o rosto da pessoa. Ela lê uma palavra, coloca sobre aquele diagnóstico, coloca assuntos sobre aquele diagnóstico e vem trazendo conhecimento. Tem pessoas desesperadas que receberam um diagnóstico, o mesmo que você já recebeu, estão desesperadas, procurando o quê? Procurando uma saída nas redes sociais. E elas podem cair em lugares errados. Elas podem cair na mão de pessoas erradas. Por quê? Porque você não está se manifestando. Porque você não está fazendo o seu papel. Você não está fazendo aquilo que Deus te preparou para fazer. Ele não curou você à toa, gente. É para a honra e glória dele. Então faça isso. Hoje, ele não te libertou daquele vício à toa. Eu estou falando de diagnóstico, mas pode ser a libertação de um vício.
Ele não te tirou das drogas, não foi à toa. Ele não te tirou da bebida, não foi à toa. Ele não te libertou dos jogos, da pornografia, da violência. Ele não tirou, ele não moldou o seu caráter. Não foi à toa, foi para que você pudesse testemunhar. Sabe por quê? Testemunhos salvam almas. Isso é um ato de amor. Você testemunhar. Testemunhos salvam vidas. Quantas vidas poderiam ser salvas a partir do seu testemunho? Gente, eu não sei exatamente a quantidade, mas uma doação de sangue de uma pessoa, se eu não me engano, parece que salva 5 ou 6 pessoas, né? Serve 5 ou 6 pessoas, dependendo da situação, uma coisa assim. Eu não tenho certeza dos números, mas eu sei que é mais de uma pessoa, mais de 2 pessoas. Agora você imagina um testemunho. É incalculável esse número de pessoas. Sabe por quê? Eu posso vir aqui nas redes sociais testemunhar e alcançar nações. E o mundo tem bilhões de pessoas. E essas pessoas, a maioria delas, acessam as redes sociais. E podem chegar até o meu testemunho. Pessoas que eu nunca vou ver na minha vida, que eu não vou nem ficar sabendo. Que teve, né, a sua vida salva a partir de um testemunho que eu dei. E por que você está perdendo essa oportunidade? Então o Senhor te chama hoje. Você superou uma falência, por que não ajudar outras pessoas? Você superou, saiu da feitiçaria, você saiu do misticismo, você saiu de lugares e está vivendo as bênçãos de Deus. Por que não falar sobre? Por que não? É muito mais fácil falar sobre a vida dos outros, é muito mais fácil, né, falar sobre as coisas que vê nas redes sociais, sobre as novelas, sobre as séries, sobre os filmes, sobre as notícias, os jornais e tudo. É muito mais fácil do que falar daquilo que você viveu, da sua verdade. O Senhor te tirou. Da onde o Senhor te tirou? Essa é a pergunta. Tem pessoas que estão naquele lugar. Da onde o Senhor te tirou? Sabe o que elas estão esperando? Que você testemunhe, porque aí elas vão ver que se você conseguiu sair, elas vão conseguir sair também. Então é isso que o Senhor está te chamando hoje, para esse ato de amor, servir. Comece mandando esse devocional agora para alguém. Vamos vencer esses algoritmos, vamos vencer. Um dia manda essa live para um monte, um dia esse algoritmo não manda. Um dia tantos acessam, outro dia outros não acessam. Mas se uma alma for ganha por dia, nós já estamos fazendo o nosso papel. Glória a Deus, já valeu a pena abrir essas câmeras, já valeu a pena sentar nas nossas mesas, em nome de Jesus. Então é isso que o Senhor te convida nessa manhã. Faça um ato de amor hoje, manda uma palavra para alguém, encaminhe esse devocional, é um ato de amor. Mas ela não vai ver, Fabiana, não tem problema. Hoje ela não vai ver, amanhã ela não vai ver, depois da manhã ela não vai ver, mas vai ter um dia que ela vai ver, em nome de Jesus. Eu tenho certeza, né, que vai ter um dia em que ela vai ver, e vai ter um dia que ela vai querer viver na presença. Vai ter um dia que ela vai querer estar, né, na presença do Senhor, e vai querer viver o que você está vivendo. Porque tem pessoas que não vai ler uma Bíblia, não vai buscar a Deus por si próprio. Elas vão conhecer Deus através da sua vida, através do seu testemunho. O poder do nosso Deus vai agir na vida delas através do seu testemunho, da sua verdade, da sua palavra. E por que você está deixando isso? Você não está fazendo aquilo que o Senhor te preparou para fazer. Mas eu não consigo. Irmão, irmã, você venceu o que era mais difícil, uma batalha. Você venceu uma batalha e eu não estava aí, mas não foi, eu tenho certeza que não foi leve não. Foi uma batalha muito travada, muito difícil. Você luta contra ela todos os dias. Todos os dias você luta para não cair de novo. Eu conheço pessoas, né? A minha mãe mesma é uma ex-fumante e a minha mãe diz que tem dias quando as situações ficam difíceis, que é aquela história, a gente, né? Os vícios, a gente vai pelas emoções, como a comida, a gente come as emoções. E ela fala que tem dias que dá vontade. Isso já faz mais quase 20 anos que a minha mãe parou de fumar. Então eu vou dizer para você, é uma luta constante. É uma luta constante para vencer. Mas em Cristo Jesus, a gente vence. E quando a gente mostra para o outro que a gente está se mantendo mais 1 ano, mais 2 anos, mais 3 anos, libertos, essa pessoa se vê nesse lugar, ela quer esse lugar para ela. E não é uma inveja, não, é querer também ser livre.
porque ela está vendo que você ganhou, rejuvenesceu, que você ganhou saúde, que você é outra pessoa, que além de tudo esse processo te aproximou de Deus e que a sua vida está mudando. Quem não vai querer isso para a sua vida? Em nome de Jesus. Então, hoje, Jesus te chama para fazer um ato de amor. Enquanto a gente toma nosso café aí, ó, pega seu café, seu chá, seu suco, sua água. Vamos tomar para que a gente fique bem espertos para receber mais e mais de Deus, em nome de Jesus. E enquanto a gente toma, vai mandando esse devocional para alguém. Eu tenho certeza que tem alguém que está tocando aí no seu coração. Não importa o que ela vai falar, viu? Não importa. A gente não importa com o que os outros dizem, a gente só se importa com o que Deus, em cumprir aquilo que Deus quer, né? Em se agradar ao nosso Deus. E Ele vai se agradar, porque a palavra dele vai chegar a lugares, porque você, né, está sendo esse fio condutor, essa rede. Em nome de Jesus, um bom café para você. Glória a Deus, né? Aleluia. Vamos orar para agradecer por tudo que o Senhor já derramou até aqui? Nós podíamos parar esse devocional por aqui, mas o Senhor ainda tem muito para entregar. Então vamos agradecer. Fecha seus olhos, se você não pode fechar os olhos, fecha os olhos da alma, mas abre o coração para receber o que o Senhor tem para te entregar, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, Mestre Jesus, Espírito Santo de Deus, bom dia. Que bom que já estamos juntos, Pai, sentados nessa mesa. Tu és bem-vindo aqui na nossa casa, na nossa família, no nosso coração. Ah, Pai, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, seja bem-vindos, Pai. Que bom que vamos passar o dia juntos. Glória a Deus, Pai. Agradeço pelas suas misericórdias que se renovaram sobre as nossas vidas nessa manhã. Senhor, meu Deus, nos prepara para viver esse dia. O Senhor já nos derramou tanto, que não sejam palavras ao vento, Pai. Que os seus filhos aqui, aqueles que por esse devocional passarem, Pai, sejam tocados pela sua palavra, tomem posse da sua identidade de filho e de filhas amadas e queiram viver essa presença do Senhor, exalar o seu perfume por onde for. Pai, nos proteja, nos revista da sua armadura nessa manhã, para que o inimigo não nos alcance, não nos acerte, nos torne invisíveis para que o inimigo não nos veja. Revista-nos do capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinturão da verdade, do escudo da fé, da espada do Espírito e das botas do Evangelho e da paz. Ah, Espírito Santo, dá-nos discernimento, dá conhecimento, sabedoria, entendimento, para a gente poder entender mesmo, absorver tudo que o Senhor já nos entregou e vai nos entregar nessa manhã. E que a gente não guarde para nós, Pai. O Senhor não nos cura para que a gente fique em silêncio. O Senhor nos cura para que a gente seja usado para curar, em nome de Jesus. Então que a gente possa transbordar tudo que o Senhor está nos derramando, que essas palavras sejam sementes, né, lançadas nos nossos corações e que a gente seja ferramenta para lançar essas sementes também em outros corações e que sejam férteis para a sua palavra, né, como semente germinar, brotar, crescer, florescer, dar bons frutos, alcançar milhares e milhares de almas. Essa é a nossa missão, expandir o seu reino, que nós possamos, Pai, hoje ter vários atos de amor, mas em especial o ato de perdoar. Ah, Senhor, perdoar abre portas, perdoar é a chave para que as bênçãos do céu caiam sobre nós, que nós possamos abrir o nosso coração hoje. Perdoar liberta a nós e não o outro, Pai. Às vezes a gente fala, a gente tem raiva, tem ódio, não quer nem ver a pessoa, mas a gente carrega ela conosco todos os dias, porque nós não perdoamos essa pessoa. Quando a gente perdoa, a gente libera, e esse peso é liberado, esse fardo é tirado das nossas costas. Nós devemos perdoar por nós, entre nós e o Senhor, e não pela pessoa, Pai. O Senhor é o justo juiz, ela será julgada por ti, não por nós. Que possamos seguir em frente hoje, Pai. Eu sei que o perdão é um processo, mas começa com uma decisão de querer perdoar, que os seus filhos hoje decidam perdoar. Alcance o coração de cada um, acolha todos os pedidos de oração, Senhor. Intercedo por todos os seus filhos que aqui estão, que por aqui vão passar ainda, Pai. Ah, Pai, receba todos os pedidos de oração. Ah, Pai, conceda a cura. Ah, Pai, conceda, Pai, a mudança de vida que eles tanto almejam. Conceda, sabe, saúde, retidão, integridade, paz, harmonia, restauração em todas as áreas de sua vida. Restauração nas finanças, na vida no relacionamento, na vida no trabalho, na vida espiritual. Ah, Pai, conceda a expansão da mente aos seus filhos.
em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Ah, glória a Deus. O Senhor é conosco nessa manhã. O Senhor está aqui. Ele já é presença viva. Abra seu coração agora ainda mais, porque Ele ainda tem mais para derramar, né? Ele tem mais para entregar sobre nós, em nome de Jesus, né? Aleluia. E hoje Ele fala sobre um ato de amor. Esse é o nosso tema de hoje, um ato de amor. Em Ezequiel 36, 26 diz assim: Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Louvado seja o nosso Deus. Só Ele pode transformar o nosso coração. Só Ele pode transformar, né, a nossa vida. Só Ele pode transformar o nosso ser. Só Ele pode mudar tudo em nós. Só Ele pode fazer diferente. Só Ele pode fazer o novo acontecer na nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele simplesmente, gente, Ele vai transformando o nosso coração, Ele vai mudando a nossa vida, Ele vai abrindo, né, o nosso coração, tirando o nosso coração de pedra e nos dando um coração de carne. Foi isso que Ele nos prometeu. A palavra está dizendo isso, que Ele tirará de nós o coração de pedra e nos dará um coração de carne, em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus, Ele nos dará um coração de carne. Então que a gente possa, né, receber e tomar posse desse coração de carne hoje, em nome de Jesus, né? Glória a Deus. O texto hoje diz assim, ó: Em 2019, compartilhei minha história familiar no livro Encontrei um Pai. Desde então, recebo inúmeras mensagens de pessoas que enfrentam desafios semelhantes e estão em busca de auxílio para vencer as dores e os traumas que ficaram. Uma pergunta frequente aborda o tema do perdão, pois ele é a chave principal para superarmos as dores do passado. Olha aqui falando do perdão, ó. Ele é a chave principal para a gente superar as dores do passado. Lembre-se disso. Ao olharmos da perspectiva de nossa humanidade, dificilmente teremos a capacidade de perdoar alguém. Mas a visão correta que devemos ter a respeito do perdão é que ele é uma ordenança da parte de Jesus. Precisamos perdoar porque fomos perdoados por Cristo. Nós fomos perdoados. E por que nós não perdoamos? Tantas vezes a gente ora e o Pai Nosso lá fala: perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos. E a maioria das vezes nós não perdoamos. E aí a gente fala para Deus perdoar as nossas assim como nós perdoamos. Então se nós não perdoamos, Deus não tem que nos perdoar. Mas ainda assim Ele tem misericórdia de nós, né? Ele tem misericórdia. Então que a gente possa simplesmente perdoar, porque Jesus nos perdoou, né? Ele nos perdoou e Ele pagou pelos nossos pecados na cruz. E a gente simplesmente não tem a capacidade de perdoar. Nós não temos. Humanamente nós não temos. Mas quando a gente busca em Cristo Jesus, Ele nos dá essa capacidade de perdoar. Então hoje, fala para Ele aí na sua mesa com Ele, fala: Pai, eu quero perdoar tal pessoa. Eu quero perdoar, mas não por ela, porque por ela, Pai, eu deixaria para lá. Eu quero perdoar porque eu quero liberar essa pessoa, quero parar de arrastar essa corrente na minha vida, em nome de Jesus, né? Dando continuidade aqui, ó. Ao olharmos desse ponto de vista, percebemos que a falta de perdão não é compatível com a nova vida que Jesus nos proporciona, pois ao guardar esses sentimentos no coração, somos levados a uma vida de amargura e estagnação. Somente Jesus somos capazes de superar o ódio e liberar perdão verdadeiramente. É só Ele que vai tirar esse ódio do nosso coração, essa raiva, essa mágoa, esse ressentimento, que vai curar, vai fechar essa ferida e assim possibilitar o perdão. Só Ele, é só nele que a gente pode buscar. Hoje convido você a perdoar e assim se desfazer dessa tão pesada carga que você pode estar carregando. Sei que é um processo desafiador, mas é essencial permitir que o Espírito Santo trabalhe em seu coração. Não somos capazes de perdoar como Jesus, sem que Ele mesmo esteja em nós. Por isso, deixe-o transformar sua vida de dentro para fora. Liberte-se do fardo da falta de perdão e siga rumo a uma vida curada, leve e extraordinária, pois perdoar é um ato de amor. Então que você hoje decida praticar esse ato de amor, né? De perdoar em nome de Jesus. E aí, olha essa frase de hoje, que impactante, né? Que forte que é essa frase hoje. Quando perdoamos, soltamos um prisioneiro. Só depois descobrimos
que esse prisioneiro éramos nós. Nós é que estamos aprisionados quando a gente não perdoa. E quando a gente perdoa, a gente vai liberar essa carga, mas não é essa pessoa que você está liberando. Não é ela. Você está liberando a si mesmo, porque até hoje você estava aprisionado. Então o perdão, simplesmente, ele libera você dessa prisão. Em nome de Jesus. Então hoje, decida perdoar. E somente com Cristo, Ele vai te ajudar nesse processo. Ele que pode te ajudar. Sozinho a gente não consegue, porque humanamente é impossível. Tanto que você não perdoou até hoje. Mas quando você entregar essa causa nas mãos do Senhor, você pode ter certeza que dia a dia, pouco a pouco, Ele vai trabalhando, Ele vai cuidando, Ele vai sarando e você vai perdoar em nome de Jesus. Amém? E aí você vai se libertar. E quando a gente perdoa, para quem já perdoou aqui em alguma ocasião, sabe o que eu tô falando. Quando a gente perdoa, a gente libera, a gente se sente livre, mais leve, até mais leve a gente se sente em forma, né? Fala assim, gente, eu perdi não sei quantos quilos quando eu perdoei. Por quê? Porque a gente fica retendo isso. Isso nos impede, a gente fica na estagnação, como fala aqui. A gente passa a ter uma vida amarga, uma vida estagnada. A gente não sai do lugar. Por quê? Porque não estamos perdoando. O perdão está nos aprisionando àquela situação. E às vezes a gente não perdoa a Deus, tá? Porque por ter passado por alguma situação. Eu não sei qual situação, de repente você perdeu um ente querido e você passou por situações difíceis e você não perdoa a Deus. Deixa eu te falar uma coisa, se é difícil a vida quando a gente não perdoa uma pessoa, você imagina quando a gente não perdoa a Deus. Mas Ele te perdoa, Ele te ama do jeito que você é, Ele te quer do jeito que você está. Se você sentar com Ele e falar, Senhor, eu preciso perdoar o Senhor, eu não estou conseguindo. Eu tô com muita raiva do Senhor. Mas eu vou falar isso pra Deus? Vai, porque Ele sabe que é isso que tá no seu coração. Ele já sabe. Você só vai verbalizar. Você vai falar, Pai. Não vai falar Pai, não quero falar Pai, ele não é meu Pai. De repente você tá nessa condição. E você vai dizer pra Ele, eu estou com muita raiva de você. Eu estou com muita raiva. Mas fica 5 minutos ali e Ele vai trabalhando. Eu vou dizer uma coisa pra você. Você vai levantar ainda com raiva. Ele pode mudar? Estalar de dedos? Pode. Ele estancou a hemorragia, fez o cego enxergar, o coxo andar? Estalar de dedos. Mas deixa eu falar uma coisa pra você. Você vai pensar que você vai levantar desse lugar do mesmo jeito. Mas nunca, quando a gente senta pra falar com Deus, a gente levanta da mesma forma. Ele trabalha aqui dentro, ó. Ele vai estar trabalhando aqui dentro. Aí amanhã você senta e fala de novo. Exatamente desse jeito. Você vai falar de novo. E no outro dia você vai falar com menos raiva. Você vai prestar atenção. Você não vai nem perceber às vezes, mas quando você se der conta, você está falando com mais tal. Daqui a pouco você já está falando o nome, já está Deus, né? Daqui a pouco você já fala. Quando você vê, não sei quantos dias o Senhor vai trabalhar, vai depender da sua persistência, da sua perseverança. Mas quando você vê, você está próximo dele novamente. E você já está chamando ele de Pai. Você vai tomar posse da sua identidade e vai se sentir livre, porque o prisioneiro dessa história é você. E hoje, num ato de amor, perdoe. Só que é um ato de amor a si mesmo também, não só ao outro, mas a si mesmo. E a gente precisa nos amar para amar o nosso próximo. É o segundo mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas o primeiro e amar o próximo como a ti mesmo. Como que você vai amar o próximo se você está com ódio, com raiva, com mágoa no seu coração? Então não é verdade quando você diz para alguém que ama, se você é rancoroso, amargurado, tem mágoa no seu coração, não ama a si mesmo, não se reconhece como filho, filha amado de Deus. Então você precisa mudar essa realidade e Deus vai mudar todas as outras coisas. Em nome de Jesus. Amém? A palavra de hoje é cura. A gente precisa ser curado. E quem pode nos curar? Quem é que pode curar a ferida na alma? Quem que pode curar um problema no osso? O ortopedista. Eu estou falando de profissional agora. O ortopedista. Quem pode cuidar um problema no coração? Cardiologista. Quem pode aí cuidar da sua saúde alimentar? Nutricionista, endocrinologista, do seu organismo. E assim vai. Todos os, né, os que tem aí. Mas quem pode curar a ferida da sua alma? Só Jesus. Só Jesus. Ele cura feridas da alma. Só Ele, tá? As outras circunstâncias vão apaziguar, vão dar aquela amenizada. Vai até criar uma casquinha, você vai achar que está curado, mas na primeira batida, sangra de novo. Por quê? Porque não foi curado devidamente.
Porque só quem cura almas é Jesus. Só quem cura a ferida da alma. Então eu vou dizer uma coisa para você. Se você a vida toda, né, tá machucado por causa da sua infância, da sua estrutura de vida, de tudo que você passou, depois do seu casamento, seus relacionamentos, as humilhações, as rejeições, tudo que você passou, você está muito ferido. E quem está ferido, fere, gente. Então, por isso que eu disse que quem está curado, cura. Então, se você está ferido, o Senhor te convida hoje. Ele quer curar as feridas da sua alma. Não adianta continuar buscando lá no mundo coisas que vai tampar esses buracos, esses vazios, essas lacunas que está aí dentro de você. Eu falo por causa própria. 40 anos eu busquei lá fora preencher o vazio que eu tinha aqui dentro. Mas quando eu entendi que só quem pode preencher esse vazio, que são as feridas, né? Quem pode curar, quem pode preencher é Jesus, as coisas começaram a mudar. Ah, Fabiana, então você tem uma vida perfeita? Não, não é isso. Mas a gente tem uma paz, a paz que excede todo entendimento. O que quer dizer essa paz? Essa paz é 1000 vai cair do seu lado, 10.000 vai cair à sua direita e você vai manter ali, ó. Senhor, eu creio que eu vou estar de pé. E é verdade, porque a palavra diz que você não vai ser atingido. As coisas estão difíceis dentro da sua casa, estão te atacando, porque a gente se blinda, mas o inimigo, ele ataca os nossos. E a gente precisa ter compaixão dos nossos. E ter compaixão não é ser conivente com as ações deles, não. Com as atitudes deles, não. Tá? Inclusive, quando a gente fala em perdoar, não significa que você tem que conviver. O perdão não é para convivência, tá? A pessoa te traiu numa sociedade, que seja o que for, né? Te traiu numa sociedade, daqui a pouco você vai fazer sociedade com ela de novo. Aí é entre você e Deus, tá? Mas o perdoar, sim, porque você está se abrindo as grades para você mesma sair. Então, gente, só quem pode curar a alma e essas feridas que você tem aí, ó, é só Jesus. E Ele faz isso todos os dias quando você se coloca a estar com Ele, a estar na presença dEle, a sentar num devocional com Ele todas as manhãs. Você senta com Ele todas as manhãs, você tem 5 minutos de qualidade. Antes de sair para o seu dia, fala com Deus primeiro, se revista da armadura do Espírito Santo. Ah, mas eu não sei o que fala. Vai em Efésios 6, lá fala. Ah, eu não quero ler em Efésios. Começa então só falando, Senhor, me revista da sua armadura. Eu não lembro como que é, mas me revista, me proteja. Começa a praticar na sua vida, que você vai viver essa experiência em nome de Jesus. E é uma experiência que está disponível para todos. É acessível a todos aqueles que creem, em nome de Jesus. Como a Roseli está falando aqui, ó, o perdão liberta, tipo, você tá na prisão, mas quando libera o perdão, você sai dessa prisão. Exatamente, né? É a frase que nós lemos hoje, Roseli, ó. Quando perdoamos, soltamos um prisioneiro. E só depois nós descobrimos que esse prisioneiro era nós. Nós estávamos nessa prisão. Olha para você ver, né? E a palavra de hoje, gente, é João 5, né? O Senhor nos traz alimento o tempo todo para que a gente possa estar cheio da presença dele e perdoar e conseguir perdoar. Né? Então, assim, a gente precisa praticar o que a gente ouve. Não é só ouvir, porque senão a gente vai sofrer de obesidade espiritual, tá, gente? Tem isso também, tá? É receber, 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 mas não transbordar, não colocar em prática, não praticar. Então isso vai, nos enchendo, mas a gente não transborda e a gente precisa transbordar em nome de Jesus, tá? Então que você mude hoje. E a nossa palavra hoje, em João 5, é a cura do homem de Betesda, né? Essa aqui é um grande milagre, né? Todos os milagres do Senhor são extraordinários e nos ensina tanto. Então que você possa abrir seu coração agora para aprender, né, com esse milagre, em nome de Jesus, com tudo que o Senhor está nos entregando, né? Glória a Deus. A cura do homem de Betesda. Algum tempo depois, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, tendo 5 pavilhões. Nestes ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando pelo movimento das águas. De certo em certo tempo, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um certo homem, enfermo havia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado, e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe:
queres ser curado? O homem enfermo queixou-se: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: Levanta-te, apanha o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, pegou seu leito e andou. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus aos que fora curado: É sábado e não te é permitido carregar o leito. O homem respondeu a eles: Aquele que me curou ordenou-me: Apanha o teu leito e anda. Então lhe perguntaram: Quem é o homem que te disse: Apanha o teu leito e anda? Mas o homem que havia sido curado não sabia quem era, pois Jesus tinha se retirado, sendo que havia uma multidão naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Veja que estás curado. Não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. O homem partiu e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Honra o Pai e o Filho. Por essa razão, os judeus perseguiam a Jesus e tentavam matá-lo, pois ele estava fazendo essas coisas durante o sábado. Mas Jesus respondeu a eles: Meu Pai continua trabalhando até agora, e eu também estou trabalhando. Por isso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu Pai, fazendo a si próprio igual a Deus. Retomando a palavra, explanou Jesus: em verdade vos asseguro, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, mas somente pode fazer o que vê o Pai fazer, pois o que este fizer, o Filho semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra todas as coisas que realiza. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e o faz viver, assim também o Filho dá a vida a quem ele desejar. Assim o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, a fim de que todos honrem o Filho exatamente como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Mais uma vez, verdadeiramente vos afirmo, vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Pois assim como o Pai tem a vida em si mesmo, igualmente outorgou ao Filho ter vida em si mesmo. E também lhe deu autoridade para executar julgamento, porque é o Filho do homem. Não vos admireis quanto a isso, pois está chegando a hora em que todos os que repousam nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e aqueles que tiverem praticado o mal para a ressurreição da condenação. Por mim mesmo nada posso fazer. Conforme ouço, assim julgo, e o meu julgamento é justo, porque não busco agradar a meu próprio desejo, mas satisfazer a vontade do Pai que me enviou. Se eu der testemunho acerca de mim mesmo, o meu testemunho não será válido. Há outro que testemunha a meu favor, e eu sei que o seu testemunho acerca de mim é verdadeiro. Vós enviastes representantes a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, entretanto, não busco o testemunho dos homens, mas digo essas verdades para que sejais salvos. Ele era uma candeia que queimava e iluminava, e vós quisestes por um momento rejubilar-vos na sua luz. Todavia, eu tenho um testemunho maior do que o de João, a própria obra que o Pai me deu para consumar, e que estou realizando o testemunho que o Pai me enviou. E o Pai me enviou, ele mesmo testemunhou sobre mim. Jamais ouvistes a sua voz, nem contemplastes a sua face. Igualmente não tendes a sua palavra habitando em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgar ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testemunham acerca de mim. Todavia, vós não quereis vir a mim para terdes a vida. Eu não aceito honra que procede dos homens, mas eu vos conheço bem e sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e vós não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, declaro-vos que o recebereis. Como podereis crer, vós que recebeis honra um dos outros, mas não buscais a glória que vem do Deus único?
Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes depositado a vossa esperança. Todavia, se de fato cresceis em Moisés, de igual modo haverias de crer em mim, pois foi a meu respeito que ele escreveu. Mas se não credes em seus escritos, como crereis em minhas palavras? Amém, né? Glória a Deus. É tão forte aqui, né? Jesus está chamando a atenção, né? Do pessoal lá, do pessoal da lei, né? Dos religiosos que julgavam ele porque ele tinha curado aquele homem no sábado. E detalhe, aquele homem fazia 38 anos que estava no poço, tentando ser curado, né? Sem ter a chance. Por quê? Porque ele não conseguia chegar até esse poço e muitos chegavam primeiro do que ele. Eu não sei quantos anos você está aí, né? Nesse poço querendo ser curado. Mas hoje Jesus te faz a mesma pergunta que ele fez para esse homem. Queres ser curado? Queres ser curado? Porque se você quer ser curado, Jesus pode te curar. Jesus pode te curar, só Ele. Mas você precisa estar na presença. Esse homem acreditou. Você precisa crer. Você precisa crer. Porque mesmo indo contra lá os homens da lei, que disse que ele não podia nem carregar a cama dele porque era sábado, ele falou, o homem que me curou falou para eu carregar a minha cama. Então que você diga, né, para as adversidades da vida, que Jesus vai te curar. Que ele já te curou em nome de Jesus. Você vai tomar posse disso. Né? Então que você possa crer nessa verdade em nome de Jesus, né? Que você possa crer que simplesmente a gente precisa responder essa pergunta para Jesus e a gente responde com fé, com a nossa fé. Como está a sua fé? Para a sua fé estar forte, abastecida, alimentada, você precisa estar na presença todos os dias. Então vem com a gente, senta nessa mesa todas as manhãs, venha para a presença do Senhor, não perca essa oportunidade não. E a pergunta vai ficar para você: queres ser curado? Queres ser curado? Em nome de Jesus. Aqui, ó, faça como a Andréia. A Andréia tá falando, ó, eu tomo posse da cura que eu tanto preciso. Então toma posse hoje da cura que você tanto precisa. O Senhor tá te perguntando. E não sou eu que estou falando, Ele tá sentado aí na sua mesa, olhando para você. Sabe qual é a pergunta que Ele tá fazendo? Queres ser curado? De verdade? Você vai ficar lamentando? Só diga se você quer ser curado. E Ele vai dizer para você: pega seu leite e anda. Pega sua cama e anda. Para de ficar sofrendo nesse lugar. Em nome de Jesus. Pai, sai desse deserto. Deserto não é lugar de morada, não. É lugar de passagem. Então toma posse hoje da sua cura em nome de Jesus. Nós vamos orar agora, né? E você vai permanecer aí na sua mesa com o Senhor. Então abra seu coração. Deixa Ele entrar. Deixa Ele fazer o extraordinário na sua vida. Em nome de Jesus. É isso que Ele quer. Fazer o extraordinário na sua vida. Mas você precisa deixar. Você precisa dizer para Ele que você quer. Nosso Deus nos ama tanto que nos deu livre-arbítrio. As decisões somos nós que tomamos. Se nós queremos ou não, que Ele entra na nossa vida e conduza a cura em nós. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Eu tomo posse da cura hoje. Em nome de Jesus. E você? Toma posse? Fala para Ele. Eu quero ser curado, Senhor. Eu quero ser curado. Feche seus olhos agora e vamos agradecer por essa manhã extraordinária. Senhor, meu Deus, Pai Todo-Poderoso, Mestre Jesus, Espírito Santo de Deus, obrigada por derramar tanto, Pai. Obrigada por entregar sempre muito mais do que nós pedimos, do que nós pensamos. Ah, Senhor, que não seja em vão que os seus filhos agora, que vão permanecer em suas mesas, cada um contigo, Pai, na sua individualidade, que agora realmente se entreguem e possam responder a sua pergunta, Pai. Se querem ser curados. Ah, meu Pai, eu quero ser curado. Eu tomo posse da minha cura. Que os seus filhos tomem posse agora, em nome de Jesus. Aleluia, né? Que nós possamos, Pai, ser curados para também curar. E aqueles que o Senhor já curou em algumas circunstâncias, que todos nós já fomos curados em alguma circunstância. Que a gente possa usar essa cura para curar outras vidas, em nome de Jesus. Glória a Deus, né, Pai? Nos cure para que sejamos suas melhores ferramentas. Porque pessoas curadas curam. Ah, Senhor, somos essas pessoas que nós almejamos ser, em nome de Jesus. Que onde formos, Pai, sinta a sua presença e não a nossa. Que onde colocarmos os nossos pés, Espírito Santo, coloque o nosso chão. Mas só nos deixe ir, Senhor, onde o Senhor for conosco e à nossa frente. Em nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus. Que você tenha um dia na presença, um dia extraordinário, cheio de bênçãos, cheio de graça. Esse devocional fica gravado. Se tocou o seu coração aí, ó, encaminha para alguém, assista de novo. Mas agora você vai ficar aí na mesa com ele. E é aquele conselho que eu te dou todos os dias, viu? É a única hora que você pode ser bem mimado, bem mimada, que não é feio. E conta tudo pro seu pai, em nome de Jesus. Lembre-se, só é feliz quem tem Jesus no coração. Abra seu coração, deixa Jesus entrar. Conheça a verdadeira felicidade, a única felicidade, que é a que vem do nosso Deus. Amém? Um bom dia para você. Eu te espero amanhã, às 6h01 da manhã, na presença do Senhor, na presença da palavra, na presença de novos testemunhos, em nome de Jesus, do Espírito Santo e de Jesus. E aproveitem, Jesus está aí na sua mesa, com os ouvidos inclinados para ouvir a sua voz. Vai perder essa oportunidade de novo? Eu não vou. Eu vou continuar aqui com ele. Amém? Bom dia para você e até amanhã.